Bom dia, irmãos. Saudos com a graça, a paz e a misericórdia de Pai das Consolações. Abramos nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, em especial no seu capítulo 6. Leiamos. Pareceu bem a Dario, constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. Sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, para que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com a voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres.
E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e os leões já se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, persa. Amém. Essa é uma história bastante conhecida, sobretudo entre as crianças. Eu creio que todos que estão aqui já ouviram, enquanto criança, falar de Daniel na cova dos leões. De longe, é uma das histórias mais conhecidas por todo o crente. E quando criança, nós nos imaginávamos como foi passar a noite com vários reis da selva. Mas, bem, há um autor chamado Tolkien que escreveu 2 grandes livros. São as suas 2 principais obras, O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Em um desses livros, ele afirma, pelas palavras de um dos seus personagens, mesmo um coração pequeno pode desafiar as trevas se decidir permanecer firme na luz. Essa é uma citação do livro O Hobbit. Bilbo, personagem desse livro, não era um guerreiro, não era um rei, não era poderoso, não era forte, mas diante da ganância dos anões que estavam ao seu redor e da corrupção de homens e da fúria de Smaug, Bilbo decide agir com justiça. Mesmo que isso significasse se opor e enfrentar os seus próprios aliados. Esse pequeno habitante de Bolsão recusou-se ser governado pelo Ouro do Dragão, para quem já leu está entendendo, e em vez de tomar parte nesse sistema corrupto, ele preferiu a paz. E por isso, Bilbo quase foi rejeitado pelos seus próprios amigos. Ainda, em Senhor dos Anéis, Frodo, um outro hobbit, personagem desse livro, um habitante ali do condado, resiste à sedução do anel que atravessou, na verdade, sombras profundas, por não aceitar ser submisso a este anel. E Frodo enfrentou a ganância desse anel, não porque ele era forte, era guerreiro, mas porque ele se recusou a trair o bem. Frodo era assim como nós, crianças, frágeis, comuns, pequenos e carentes de alguém que nos salve. Mas, diante de tudo isso, ele enfrentou essa corrupção não por ser forte novamente, mas porque ele era fiel. Aos adultos, C.S. Lewis, em um de seus livros, fala a respeito da fidelidade. A fidelidade de um homem não se mede pelas vitórias que este conquista, mas pela firmeza com que ele se mantém quando tudo ao redor cede. Amados, nós vivemos em tempos difíceis. Nós vivemos em tempos em que ser fiel a Deus é quase um ato de rebeldia. Nesta manhã, eu quero te convidar a olhar com atenção para a vida de um homem que, por sua fidelidade a Deus, não foi poupado da cova, mas foi sustentado nela pelo Senhor nosso Deus. Um homem que decidiu permanecer fiel e não se dobrar diante da grande Babilônia e do Império Medo-Persa. E para você, meu irmão, que está aqui e tem sido tentado em seu trabalho, tem sido tentado na escola, na faculdade, a dobrar seus joelhos para essa sociedade corrupta, se o mundo está exigindo que você dobre seus joelhos e o seu coração está começando a gostar dessa ideia, a se amoldar a esse fato, essa palavra é para você, meu caro irmão. Este livro, Daniel, foi escrito no período em que a Jerusalém, o povo do sul, o reino de Judá, estava exilado na Babilônia. E há 2 grandes partes nesse livro. A primeira, que vai do capítulo 1 ao 6, e a segunda, do 7 ao 12.
E nós estamos no último capítulo dessa primeira parte, que trata sobre as narrativas de Daniel, ou a história de Daniel. Contam a história dele na Babilônia. A partir do 7 vem o que os teólogos chamam de as visões de Daniel. É uma parte mais profética, mais apocalíptica, mas nós estamos aqui no final da narrativa. E essa é uma das passagens, como eu falei, que é de longe a mais conhecida pelos crentes, sobretudo pelas crianças. Todas as crianças em aula de EBD já escutaram a respeito de Daniel na cova dos leões. Creio também que quando criança, nós imaginávamos muitas coisas a respeito disso, como era a cova, se os leões estavam com fome ou não, porque não comeram. Então, a mente de uma criança é muito fértil e imagina várias coisas. É de se imaginar também o sentimento daquele profeta, já com seus 80 anos de idade, chegando aos seus últimos dias de vida, ao último episódio, possivelmente, da sua vida, e estava pensando no que estava enfrentando, enquanto desce os degraus rumo à cova, como veremos. Sem dúvidas, não era assim que Daniel pensava fechar seus olhos pela última vez. Irmãos, facilmente e ainda muito comum, ainda comumente, essa passagem especial pode nos levar a várias aplicações e lições morais muito importantes, mas que não são o âmago e o centro desse texto. Destaca-se, por exemplo, a resistência tranquila e civilizada com que Daniel resistiu diante das falsas acusações. E nós poderíamos aplicar nessa mensagem e dizer: mantenham-se tranquilos e íntegros, mantenham-se calmos e firmes, mantenham-se serenos e fiéis em meio às várias perseguições atuais. E, de fato, nós precisamos, assim como Daniel fez, mas esse não é o centro desse texto. Podemos também usar a vida de Daniel, a vida de oração de Daniel como exemplo e dizer: orem todo dia, constantemente, não se envergonhem de orar. Obviamente isso é muito importante, isso é um meio de graça, mas ainda não é o centro desse texto. Nós podemos afirmar que, assim como Daniel abriu as janelas do seu quarto para mostrar quem ele realmente era, precisamos, em meio a este mundo corrupto, mostrar que somos fiéis, mesmo em meio aos desafios. Porém, também não é o centro desse texto. E, geralmente, são essas aplicações que as nossas crianças escutam em sala de EBD. São isso que elas aprendem. Apenas uma aplicação moral muito importante. Longe de mim fazer juízo de valor com isso. São aplicações morais muito importantes, mas que não são o centro. E são aplicações insuficientes para nos dar esperança eterna e nos dar também parâmetros para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Este texto tem uma verdade central muito profunda. Não está na vida de oração de Daniel, embora ela seja importante, não está no jeito que Daniel resolveu seus problemas, embora seja importante, e não está também na sua fidelidade diante dos homens e, sobretudo, do rei, embora também seja importante. Esse texto nos ensina uma verdade para além de Daniel, uma verdade que vai além de todo homem. Esse texto, Daniel 6, nos ensina uma verdade sobre o Deus vivo de Daniel. É sobre ele que esse texto fala. E por isso, o tema da nossa mensagem é Deus, o Salvador dos fiéis em tempos de corrupção. Deus, para você que está anotando, o Salvador dos fiéis em tempos de corrupção. E eu quero destacar 2 pontos, são 2 ações, na verdade, em que o Senhor salva o seu servo fiel. A primeira, eu intitulei como Deus preserva a integridade dos seus servos em tempo de corrupção. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Deus preserva a integridade do seu servo em tempo de corrupção. E eu preciso perguntar, e queria que vocês se respondessem em suas cabeças, como você reage quando é acusado injustamente? Obviamente alguém já foi acusado injustamente, eu já fui, eu creio que muitas pessoas aqui já foram acusadas injustamente. Então como você reagiu? Pensem.
É certo que mesmo quando as acusações são verdadeiras, há crentes que ficam alterados, querem a todo custo justificar a sua falha ou até mesmo mentirem para não ser acusado. E no ambiente eclesiástico, no ambiente de igreja, mentem para não serem disciplinados. É certo também que quando nos chamam a atenção, quando nos exortam, nós já nos estranhamos com quem nos exortou. Ou mesmo sem responder, em nossas mentes nós criamos várias respostas. Se ele estivesse no meu lugar, ele faria do mesmo jeito. Ele nem sabe todo o contexto, o que é que ele está falando, ele nem estava lá. Quem ele pensa que é para me julgar? Porém, quando as acusações são falsas, são precipitadas e injustas, nós somos mais tentados a logo sair do prumo, logo perder a linha e perder a cabeça. Somos mais tentados. Indo ao texto, o versículo 1 nos mostra que o rei Dario achou por bem constituir 120 sátrapas. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas. O que eram esses sátrapas? Basicamente, eram aqueles que governavam as satrapias, ou províncias, por assim dizer. Então, é daí de onde vem a palavra sátrapas. Eram aqueles governantes de cada parte, de cada ponto da grande Babilônia e possivelmente do Império Medo-Persa também. Além das funções de administrar a justiça e manter as suas províncias em ordem, esses sátrapas tinham uma outra função, e essa função era muito importante. Eles eram responsáveis por coletar impostos. Isso é muito importante na mensagem. Os sátrapas eram responsáveis por coletar impostos. Basicamente, eu não sei se você conseguiu fazer a linkagem, basicamente o rei Dário levanta 120 zaqueus para governar a sua Babilônia, que iriam supervisionar as suas finanças, que iriam supervisionar os seus impostos. E essa ação, talvez, do rei, seja o fundo do poço da corrupção daquela grande Babilônia. Esses sátrapas tinham autoridade agora para aumentar os impostos e diminuir os impostos de quem eles bem quisessem, como bem quisessem. Eram esses homens que cuidavam das finanças da Babilônia. Os próximos 2 versículos nos mostram que sobre esses 120, em especial o versículo 2, sobre esses 120 sátrapas, o rei levanta 3 presidentes para governá-los, para comandá-los. E dentre esses está Daniel, um exilado que nem era babilônico, mas estava ali. E diferente desses outros sátrapas, é certo que Daniel não entraria nesse esquema de corrupção. E desse modo, Daniel se tornaria uma ameaça para esse esquema corrupto. Não por meio de greves, não por meio de violências, de revolta, mas por meio de uma conduta íntegra de um servo do Senhor. Daniel, sendo um servo fiel, certamente não aceitaria propina e nem deixaria passar sob seus olhos a corrupção. E como a passagem bem nos mostra, no versículo 3, ele se distinguiu dos outros sátrapas e principalmente dos outros 2 presidentes. Ele se distinguiu porque havia nele um espírito excelente, é isso que o versículo 3 vai nos dizer. E esse espírito foi dado por Deus ainda no livro de Daniel, no seu capítulo 1, versículo 17, para você que está anotando, a passagem vai afirmar que Deus deu um espírito aos amigos de Daniel e a Daniel deu um com funções um pouco maiores. E quais eram essas funções? O capítulo 5 vai nos dizer que interpretação de sonhos, conhecimento da cultura, ser uma pessoa inteligente, ser declarador de enigmas e solucionar casos difíceis, tudo isso se encontrava em Daniel por causa do seu espírito. Esse era o espírito que estava em Daniel, um espírito excelente, um espírito dado por Deus. O rei viu a preeminência de Daniel, o rei Dario viu que ele tinha se destacado, e o rei estava pensando em lhe colocar acima de todo mundo, abaixo somente do próprio rei. E sabem o que aconteceu? Versículo 4 e 5. Os sátrapas, consumidos de inveja, juntamente com os outros 2 presidentes, armam uma cilada para Daniel. Eles combinam em procurar algo para manchar o seu bom nome. Daniel era famoso por ser uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, e eles querem manchar esse nome de Daniel. Amados, percebam que diante das falsas acusações,
O problema nunca é o cargo que nós assumimos. O crente pode assumir todas as esferas públicas de uma sociedade. O problema não é o cargo, o problema não é o seu trabalho em si, mas onde o crente depositou o seu coração. Não tenham medo dos cargos, não tenham medo das promoções que recebem, não tenham medo dos benefícios, das bênçãos, tampouco tenham medo das dificuldades, dos desafios que Deus pode te conferir no seu trabalho. Mas estejam vigilantes e sempre vigilantes em perceber onde está o seu coração. O problema é sempre o nosso coração. Aqueles homens procuravam ocasião para derrubar a Daniel, que estava próximo a ser promovido. O rei já queria promovê-lo a ser praticamente um governador ao seu lado. O coração daqueles homens estavam ali, daqueles sátrapas e presidentes estavam ali, em coisas efêmeras, passageiras e inconstantes. Ao passo que o coração de Daniel estava no seu Senhor, o seu verdadeiro tesouro. A inveja que sentiam por quem Daniel era, a cobiça que tinham pelo que Daniel teria e o amor pela corrupção, levaram esses homens a tramarem contra um servo do Senhor, um servo íntegro. Portanto, meus amados, onde quer que estejamos, sempre haverá alguém para nos questionar principalmente a nossa integridade ao Senhor. Sempre haverá pessoas para atacar nossos erros com um fim maldoso e para triunfar sobre os nossos fracassos. Ande com integridade e espere ser confrontado por um Sambalate e um Tobias lá de Neemias, quando preparados para questionar a obra do Senhor, preparado para difamar os que estavam trabalhando na obra do Senhor, preparados para desdenhar dos Neemias que trabalhavam para o Senhor. Sempre haverá pessoas assim, e haverá pessoas dentro da igreja que estão esperando a mínima falha de um presbítero, esperando a mínima falha de um diácono, esperando a mínima falha de um membro da diretoria para tentar derrubar a liderança da igreja. Há pessoas assim em todo canto. Pessoas como essas não estão isentas de estarem até mesmo aqui, na nossa igreja, prontos a devorarem as ovelhas do Senhor. O fato é que esses invejosos não encontraram em Daniel, nesse servo do Senhor, nenhuma corrupção. Não havia em Daniel nada de que eles poderiam acusá-lo. Isso te lembra alguém? Há uma história no Novo Testamento que fala de um homem que viveu de modo justo e fiel, mas que alguns homens também queriam encontrar nele motivo de acusação. Então, insatisfeitos, esses homens decidem forjar uma lei. Esses homens decidem forjar uma lei para criminalizar a obediência de Daniel, bem como a sua fé também ao seu Deus. Eles basicamente disseram: se esse homem não vacila contra o seu Deus, ele vacilará contra o Império Medo-Persa, que já havia dominado a Babilônia. Então, esses homens se reúnem, forjam uma lei na ausência de Daniel, o que me leva a pensar que se reuniram de madrugada. Isso também te lembra alguém? E essa lei não era apenas uma lei qualquer em meio a um livro de leis. Era uma criminalização à obediência de um servo do Senhor. Isso é atual. Nós vivemos dias assim também. Os versículos que se seguem no final desse primeiro ponto, do 6 a 9, nos afirmam que aqueles invejosos, corruptos e hipócritas se apresentam ao rei e o instigam a assinar uma lei, afirmando que todos os presidentes e os sátrapas estavam de acordo. E quando falam isso, eles estão incluindo a Daniel também, que era um dos presidentes. E a lei dizia, a parte B do versículo 7 vai afirmar que todo homem que por 30 dias, que no espaço de 30 dias orar a qualquer outro Deus, fizer petição a qualquer outro rei que não o rei Dario, seja lançado à cova dos leões. Dario, por sua vez, assina, sela e decreta. Amados, observem quão profunda pode ser a corrupção de um coração de um homem sem Deus. Mas a partir de agora, observem também o poder do Deus vivo e poderoso para salvar um servo fiel em tempos de corrupção. Daniel capítulo 6 foi
escrito para homens e mulheres que estavam no exílio há 70 anos. Já tinham sido levados da Terra Prometida há 70 anos. Os adolescentes estão mais por dentro da história, nós já falamos sobre isso na EBD. 70 anos, aqueles homens e mulheres do povo de Israel, em especial do povo de Judá, estavam ali na grande Babilônia. E este livro foi escrito para eles. Muito provável que aqueles homens e mulheres já estivessem pensando: será que ainda vale a pena seguir a lei de Deus? Será que ainda vale a pena obedecê-lo, seguir seus mandamentos? Passaram-se 70 anos e até o momento nada. Aqueles homens e mulheres estavam desesperançosos. Já estavam se amoldando aos princípios babilônicos e dos persas também. Aqueles israelitas estavam prestes a desistir. E, meus amados, talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você que esteja aqui seja uma dessas pessoas que está a sofrer duras perseguições no seu trabalho, está a sofrer injustas acusações na sua escola, na sua faculdade, somente pelo fato de ser cristão. Talvez você esteja a se sentir sozinho, sem amigos verdadeiros, porque só você está fazendo o que é certo. Talvez você esteja sendo bombardeado pela cultura atual, assim como esses israelitas estavam sendo pela cultura de um povo pagão. E talvez você esteja se sentindo tentado, assim como esses homens e mulheres, a ceder a esses bombardeios e se amoldar aos princípios deste mundo corrupto. Meus irmãos, situações assim, situações injustas, podem nos levar a pensar e a questionar se ainda vale a pena seguir a lei de Deus, se ainda vale a pena ser fiel. E se você se encontra assim, eu quero lembrá-lo que existe um Deus vivo. Existe um Deus que está acima de todo o nome, que está acima dos céus. Um Deus que é soberano e que pode salvar os seus servos fiéis em dias maus. Mas também há uma responsabilidade a nós. Precisamos ousar ser firmes, ser fiéis, onde quer que estejamos, quer no trabalho, quer em casa, quer na escola, quer faculdade. Deus quer homens e mulheres que não renunciem os seus princípios e valores eternos. Deus quer homens fiéis. E Daniel permaneceu assim, fiel. Não porque havia nele algo com que ele pudesse se vangloriar, senão o Espírito que Deus o concedeu. Deus foi quem salvou Daniel de se corromper diante das falsas acusações. Foi Deus quem guardou o seu servo fiel. Daniel, quando soube do decreto, abriu as janelas do seu quarto para mostrar que não iria submeter a sua fé pública a uma fé privada por um decreto de homens que lhe estavam instigando a desobedecer ao nosso Deus. Com isso, ele poderia muito bem orar no seu particular, orar em sua casa, sozinho, sem ninguém vendo, mas fazendo isso ele se submeteria a uma lei que feriria a sua fé, estava se submetendo a homens que não estão visando a glória de Deus, e com isso Daniel estaria se corrompendo. Então Deus o preserva de se corromper. Então vemos nesse primeiro ponto que Deus salvou Daniel da corrupção, Deus salvou Daniel de se corromper. E o segundo cenário, a segunda parte desse sermão, eu intitulo como Deus salva o seu servo fiel. Deus salva o seu servo fiel. Estava posto o decreto. Um decreto semelhante, eu não sei quantos já tiveram o privilégio de ler essa carta, mas estava posto o decreto como o decreto de Daniel 3, quando os amigos deste foram jogados na fornalha de fogo, por não se curvarem diante da lei. É basicamente, é sinônimo um decreto a outro. Todos pediam para que homens fiéis se curvassem perante ao mundo corrupto, a uma lei que o faria desobedecer ao seu Senhor. O rei Dario, por sua vez, estava amarrado por conta da lei e não podia voltar atrás na sua própria decisão, porque a lei dos persas não podia ser revogada nem pelo rei que as promulgou. E Daniel estava ciente, e provavelmente Daniel sentiu-se traído pelos seus companheiros de ofício. Isso também te lembra alguém? Que estava entre eles, passou por 3 anos andando ao seu lado e também o traiu.
Daniel todos os dias se colocava na janela do seu quarto, em especial a janela que ficava para o lado de Jerusalém, a já destruída Jerusalém, e orava 3 vezes por dia, por todos os dias. Daniel não tinha vergonha em admitir sua vida de oração, mesmo sob um decreto que o impediu, pois antes importa obedecer a Deus do que a homens. Daniel sabia que o mesmo Deus que se pôs na fornalha com seus amigos poderia se colocar na cova dos leões com ele. E mesmo que esse Deus não o salvasse em vida, Deus tinha o poder para guardá-lo até depois da morte. Era nisso que Daniel cria. Daniel, por amor ao seu Deus, se põe em desobediência contra uma lei que tornaria a sua fé um crime. E essa desobediência não foi acidental. Daniel quis desobedecer. Foi uma rebeldia consciente de um servo do Senhor contra um sistema anti-Deus. E essa é a atitude de um coração disposto a sofrer as consequências por amor a Deus. É corações assim que nosso Deus busca. Coração disposto a ir até a última instância por não negarem as palavras eternas e, se possível, perderem até a vida. Daniel sabia o que estava fazendo e certamente estava pronto para a dura sentença que lhe custaria a vida. E por muito menos nós cedemos. Às vezes é porque nós iremos perder uma promoção, nós até nos calamos de dizer que somos cristãos, é porque nós seremos excluídos de um ciclo de amizade, nós paramos de falar sobre Cristo. Por bem pouco nós cedemos. E Daniel, mesmo com a sua iminente morte, vai até o fim. Aqueles homens invejosos e fuxiqueiros de plantão estavam dispostos a derrubarem Daniel. Estavam totalmente prontos para acusarem a Daniel, mas eram covardes para o embate. Não confrontaram a Daniel. Antes, viram Daniel no seu quarto e foram fuxicar ao rei. Então, esses fuxiqueiros chegam diante do rei e dizem: Rei Dário, o senhor ficou sabendo da última? Daniel está orando. Não uma, não 2, mas 3 vezes. E adivinha? Todo dia. E ainda mais, rei Dário. Não é para o senhor, é para o Deus dele. O rei Dário não podia fazer nada. Teve que cumprir a lei que ele mesmo assinou. Com isso, a sentença de Daniel estava posta. Uma cova dos leões. Aquela não era uma cova qualquer. Quando você descia nela, uma pedra era colocada sobre a boca da cova e não tinha como sair dali. Daniel, já com seus 80 anos de idade, não temeu a morte. Daniel, você não precisa morrer assim. Daniel, desista. Daniel, se curve. Afirmações, indagações como essas provavelmente foram feitas a Daniel. Amados, eu creio que se Daniel estivesse vivido numa época após o apóstolo Paulo, ele diria: meus amados, eu já combati o bom combate. Eu já completei a carreira. Até o presente momento, eu guardei a fé. A coroa da justiça já me aguarda. Se eu tiver que morrer pelas garras e bocas de leões, que assim seja. Mas eu nunca abandonarei o meu Senhor. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Daniel desce, degrau após degrau. À sua frente, leões. Às suas costas, uma pedra que selou a sua própria morte, com o selo de um rei impotente, de um rei fraco. Contudo, Daniel tinha esperança, uma esperança que mais tarde, bem mais tarde, seria expressa pelo autor de Hebreus, no capítulo 7, versículo 25. Existe alguém que pode salvar totalmente aqueles que por ele se achegam, e esse alguém vive eternamente. Mesmo que Daniel morresse ali, o seu Deus ainda era um Deus vivo e ele sabia quem o sustentou na vida, e Daniel tinha certeza que mesmo que a morte viesse, esse Deus o sustentaria mesmo depois da morte. O rei Dario tenta a todo custo salvar a Daniel, mas aqueles homens, aqueles sátrapas corruptos,
amarraram o rei em uma lei que ingenuamente ele assinou. E enquanto este rei tenta salvar o seu melhor amigo, os sátrapas ficam dizendo: meu rei, essa é a lei dos medos e dos persas, o senhor não pode mudar, o senhor não pode fazer nada, já foi assinado, não há nada que fazer para salvar a vida de Daniel. Nós vemos agora um drama de um rei impotente, do rei Dario. Era amigo de Daniel, amava o servo de Deus, mas nada podia fazer. Porque assim como qualquer outro rei, assim como qualquer outro presidente da atualidade, eles não são o verdadeiro salvador de alguém, tampouco de uma nação. Mesmo que esse rei ou presidente, assim como o rei Dario, simpatize com os cristãos, Deus nos mostra que o homem mais poderoso da terra não pode livrar um simples homem da morte. E no capítulo 3, vemos que o poderoso Nabucodonosor não tem poder para ceifar a vida dos amigos de Daniel. Ele também é um rei impotente. Deus mostra a impotência, a fraqueza desses reis do mundo. Somente Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, pode salvar, quer na vida, quer na morte, a qualquer homem, pelo seu bendito querer. O grande homem da Babilônia se vê impotente, pois se encontra abaixo de uma lei. O sistema corrompeu e silenciou o homem mais poderoso da Babilônia. Isso também não nos é incomum. Por vezes isso acontece. Um presidente que simpatiza com os cristãos sobe ao poder, os cristãos começam a olhar para ele como a redenção desse país. Agora o país vai para frente, agora subiu à presidência aquele que pode salvar esta nação. E o que acontece? Logo ele é derrubado, logo o país continua a descer e o possível redentor do país é agora inelegível, humilhado e censurado. Isso nos lembra muito a nossa história. Governos e impérios, presidentes e reis são impotentes. Nunca esqueçam disso, são impotentes para nos salvar. Porque mais do que salvar um país da falência, mais do que salvar uma nação da fome, mais do que salvar um homem da cova dos leões, nós precisamos ser salvos do nosso pecado, do nosso corrupto coração, nós precisamos ser salvos da nossa idolatria, nós precisamos ser salvos de nós mesmos. E só há um rei que é totalmente soberano, e só há um rei que realmente tem poder para fazer isso e já fez na cruz pelo seu próprio sangue. Só há um rei capaz de nos salvar e de nos redimir. E rei Dario vê que não pode fazer mais nada para salvar o seu melhor amigo. Então, ele o acompanha até a cova. Contra a sua própria vontade, este rei vê seu amigo sendo jogado à cova dos leões. Ao se despedir de Daniel, daquele a quem tanto amava, o rei, que já começava a ser influenciado pelos testemunhos de Daniel, faz uma oração. Um rei pagão, pela vida de um servo fiel, começa a mostrar resquícios de esperança em um Deus vivo. A sua oração, do versículo 16, basicamente, o rei Dário diz: que o teu Deus te livre, que o Deus vivo te livre, que esse Deus, que é soberano sobre todas as coisas, te livre. É basicamente essa oração que o rei Dario faz. Isso foi mais do que uma despedida. Isso foi uma ponta de esperança no Deus vivo. O rei Dario, reconhecendo a sua impotência, apela para que o Deus vivo livre um servo bom e fiel. Agora, é colocada a pedra sobre a boca da cova, é selada com um anel do próprio rei. Este rei, triste pelo que acabou de fazer, sentindo-se um inútil por não conseguir salvar o seu amigo e fraco, pois não conseguiu mudar a lei que ele mesmo decretou, corre como uma criança corre para sua casa quando essa é ofendida na rua. Ele corre para o seu palácio. Já não tem sono, não sente fome, não quer comer. Está se sentindo culpado por sentenciar o seu melhor amigo, o único justo naquele reino, o seu braço direito. Que noite angustiante teve este rei.
Mas ainda havia uma lei que consolasse aquele rei. Segundo a cultura da época, uma vítima de tortura será perdoada se permanecer viva no dia seguinte. Essa lei consolou aquele rei, entre partes, porque diferente de todas as outras torturas, não havia nenhum homem que pudesse amenizar ou salvar Daniel da sua tortura. Não havia outra saída, a pedra já estava posta, ninguém poderia retirá-la. Bastava ao rei agora confiar no Deus vivo, confiar que o Deus de Daniel o salvasse. As horas não passam, o rei anda de um canto a outro no palácio, seus servos chegam com instrumentos para tocar a fim de acalmá-lo, mas ele nem quer saber de música, manda com que saiam. O rei, que costumava ter tudo na palma de sua mão, percebeu que é fraco e dependia do maior de todos, o rei dos reis, o rei que é realmente soberano, se quisesse ter seu amigo consigo novamente. O rei Dario percebeu que há um rei maior e mais poderoso que ele. Há um rei que, na verdade, é o Todo-Poderoso. E se eu quero ter Daniel comigo novamente, eu preciso crer nesse Deus. Uma amálgama de sentimentos, para as crianças que não sabem o que é, uma mistura. Amálgama é essa mistura. Uma mistura de sentimentos abraça aquele rei. Tristeza, agonia, remorso, angústia. Mas lá no fundo, bem no fundo, brota uma esperança. O sol nasceu, o rei corre até essa cova, chegando-se a ela com voz triste e com lágrima, o rei diz: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Daniel, servo do Deus vivo, será que Deus se manteve fiel a ti e te salvou? Para a surpresa daquele rei, do cemitério, da boca daquela cova, da cova dos leões, da morte, ressurge uma voz. Ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Meus amados, o nosso Deus pode salvar os seus servos fiéis, quando estes se mantêm firmes a Ele, mesmo em meio a um mundo hostil, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a corrupções. Deus tem poder para nos salvar. Daniel experimentou a graça e o poder de Deus. Daniel foi salvo da cova e da morte. Contudo, não muitos anos depois, ele morreu. Daniel morreu. Não muito tempo depois. Foi salvo da morte e mais tarde morreu. Sabem por quê? A função de Daniel não era viver humanamente para si, eternamente. A função desse profeta era apontar para alguém maior. Era apontar para alguém mais justo. Era apontar para alguém mais fiel, mais íntegro, Jesus Cristo. É para Ele que Daniel apontava. É para Jesus, o nosso Salvador, que Daniel apontou. Assim como os sátrapas conspiraram contra Daniel, fariseus e sacerdotes tramaram contra o nosso Senhor. Enquanto ninguém achou corrupção em Daniel, tampouco se encontrou corrupção ou algo digno de acusação em Cristo. Se Dario, se este rei intercedeu por Daniel, Pôncio Pilatos intercedeu por Jesus. Se Daniel creu no poder que poderia salvá-lo da morte, Jesus, já sabendo da cruz que o aguardava, orou dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não faça a minha vontade, faça-se a tua. Enquanto Daniel foi lançado na cova dos leões e apenas foi dado como morto, Cristo foi erguido numa cruz, morreu, desceu aos sepulcros e ressuscitou. Enquanto Daniel teve que ter a sua pedra selada e retirada por um rei, Cristo Jesus retirou a sua própria
pedra da morte. Se, de um lado, o rei Dario selou a pedra que selaria a morte de Daniel, Pôncio Pilatos selou a pedra que selaria a morte do nosso Senhor. Se Dario, ao romper da manhã, pediu para remover aquela pedra, as mulheres foram ao sepulcro ao terceiro dia, encontraram a pedra removida pelo verdadeiro rei, e um anjo que estava dizendo: a quem vocês estão procurando? Ele não está mais aqui, ele vive, ele ressuscitou. Enquanto Daniel foi salvo para morrer mais tarde, Jesus não somente venceu a morte, mas está vivo pelos séculos dos séculos, aleluia. Daniel foi salvo e agora é exaltado na Babilônia. Daniel prosperou na Babilônia. Cristo salvou-se da morte por ser ele Deus e agora é exaltado nos céus. Agora Cristo tem o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Daniel, profeta fiel, foi uma sombra. Cristo é o cumprimento. Daniel foi livrado por Deus. Cristo é o próprio Deus que salva. Se a cova não pôde deter Daniel, tampouco o túmulo pode deter aquele que venceu a morte. Daniel é exaltado diante dos homens. Cristo é exaltado acima de tudo e todos. Daniel, meu caro profeta, existe alguém muito maior do que você, e seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, nome pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a história de Daniel, meus amados. E eu já trouxe aqui algumas aplicações no discorrer do sermão, e eu queria trazer apenas uma. E após ela, 2 conselhos. Jesus venceu. Ele é a nossa esperança, pelos méritos de Cristo, somente dele. Há um Deus no mais alto e sublime trono, disposto a salvar o seu servo da boca do leão, da corrupção de um mundo hostil, do pecado, do diabo e de um coração desesperadamente corrupto. Por causa de Cristo, há um Deus interessado em salvar aqueles que ele escolheu. Há um Deus vivo e verdadeiro que quer salvar em Cristo Jesus aqueles que confessam o nome do seu Filho bendito. E se você que está aqui nessa manhã ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar a buscá-lo enquanto ainda se pode encontrar, enquanto podemos buscá-lo e encontrá-lo, enquanto ele ainda se faz acessível para que busquemos e encontremos nele a salvação, pois haverá um dia em que todos estarão interessados em buscá-lo a fim de ser salvos do inferno. Mas nesse dia ele já virá como um juiz para julgar aqueles a quem o rejeitou. E para você, meu amado irmão, que já confessou a Cristo como teu supremo Senhor, eis aqui 2 conselhos de um irmão. O primeiro: permaneçam fiéis à lei de Deus, mesmo que seja difícil, e por vezes na verdade sempre é difícil, porque há em nós um coração corrupto que está, mesmo que agora com a nova criatura, o nosso coração ainda é tendencioso para o mal. E com isso sempre se torna mais difícil seguir a lei de Deus. Mas permaneçam fiéis a essa lei, mesmo que difícil. Lembre-se, Daniel permaneceu firme em um mundo corrupto, porque havia nele um espírito excelente, um espírito dado por Deus. Nós não somos diferentes. Em nós habita o Espírito Santo, um espírito dado por Deus, e que não é somente um espírito, mas o próprio Deus. Nós podemos, portanto, permanecer fiel em tempos de corrupção, na dependência desse espírito, na dependência do próprio Deus. Quando começaram a perseguir os apóstolos, para que não falassem mais de Cristo, eles pregaram. Mesmo sob perseguição, pregaram e deram a própria vida por isso. O resultado disso? O Evangelho chegou até mim. O Evangelho chegou até você. O Evangelho está acessível a nós. Quando Roma assolava as crianças nos mais terríveis e constantes abortos, os cristãos se levantaram
os desobedeceram, reviraram todos os lixos a fim de encontrar aqueles bebês que estavam sendo abortados e adotaram para dar dignidade àquelas crianças que um dia foram ameaçadas. Quando os nazistas destruíram os judeus, os incapazes, os doentes e os diferentes, os cristãos novamente se levantaram com uma voz de esperança em meio ao mundo hostil. Crianças, lembram da história que eu contei no início? Bilbo, em O Hobbit, resistiu à cobiça. Cobiça que consumia reis, consumiam aqueles outros hobbits, consumiam aqueles exércitos. Bilbo resistiu. Em O Senhor dos Anéis, Frodo enfrentou as trevas com nada mais do que um coração fiel e decidido a não se corromper. Então, crianças, quando coleguinhas da escola pedirem para fazer qualquer coisa que desagrade a Deus, como passar resposta de uma atividade, passar resposta de uma prova, digam: não, isso é pecado e eu não vou entristecer ao meu Senhor. Quando o papai ou a mamãe lhe perguntarem algo, não minta para eles, mesmo que pareça mais fácil. Crianças, permaneçam fiéis. Todas as vezes que você, criança, mente ao seu pai ou à sua mãe, você está se corrompendo. Todas as vezes que você faz algo de errado, como mentir, para conseguir o que quer ou não ser descoberto, mesmo que isso machuque seus pais, mesmo que isso entristeça ao seu Deus, você já se corrompeu. Aos meus irmãos, não façam diferente das crianças. Quando surgirem propostas de propinas, de corrupção ou de ideologias contrárias àquelas que as Sagradas Letras nos ensinam, lembrem-se, mas lembrem-se mesmo, vale a pena ser fiel, justo e íntegro, com temor no Senhor. Não esqueçam também, antes importa obedecer a Deus do que a homens. E meu último conselho, quando tudo parecer sem jeito, quando tudo parecer que o mal vai triunfar, ou quando a morte chegar, confiem. Quando tudo parecer sem jeito, quando o mal parecer triunfar, ou quando a morte chegar, confiem. Há um Deus que tem poder para nos salvar. E mesmo que morramos, nós acordaremos ao seu lado, porque salvação maior este Deus nos deu no seu Filho, quando este morreu pelos nossos pecados e nos salvou da morte eterna. Em Jeremias 29:10, Deus decreta e promete que o povo de Judá iria ser levado pela Babilônia e permaneceria ali por 70 anos. Depois de 70 anos, depois de 7 décadas, depois de 7 tempos, Deus traria o povo de volta à terra prometida. Provavelmente, Daniel era um adolescente quando foi levado. E por todo esse tempo na Babilônia, por todos esses 70 anos, ele orava ao Senhor confiado nas Escrituras, lá de 1 Reis. Eu convido você a abrir 1 Reis 8. São palavras de Salomão. Quando este terminou de construir o templo, já inaugurou o templo, ele está orando ao Senhor. E nos versículos 46 a 50, vem a parte da oração que nos importa. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, os entregarem às mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. E se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti voltados para a sua terra, ou seja, a terra prometida, para que deste a seus pais, para esta cidade, Jerusalém, e para esta casa, o templo, que eu edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levarem cativo, para que se compadeçam deles. Daniel viveu até o reinado de Ciro. O rei persa, o rei Ciro, que logo depois vai contar a sua história, ele foi aquele que
deixou o povo de Israel voltar à terra prometida. E Daniel viveu até esse reinado. Ou seja, Daniel viu o que o Senhor fez com o seu povo. Mas ele passou uma vida inteira aguardando. Daniel, já velho, contemplou a mão do Senhor levando o seu povo para casa, a terra prometida. Daniel pôde ver o Senhor cumprir a sua promessa, livrando o povo que por 70 anos viveu sob opressão na Babilônia. E por 70 anos, por todos os dias, pelos 365 dias, por 3 vezes, de manhã, tarde e noite, ele se punha de joelhos na janela que ficava para a Jerusalém, como o profeta Salomão, o rei Salomão já tinha dito, e orava ao Senhor todos os dias por 70 anos, e somente com 80 anos, já na sua avançada idade, ele pôde contemplar o maravilhoso milagre que o Senhor fez novamente com o povo de Israel. Antes tinha feito no Egito, agora fez na Babilônia, mais tarde nos salvou em Cristo pelos nossos pecados. Amados, não muito diferente de Israel, estamos em terra estranha também. Esse não é nosso lar. Essa é uma Babilônia, não é nossa terra. Mas confiem. Confiem no Senhor, mesmo que não tenham mais em que se apegar, mesmo que nada pareça que vai dar certo, confiem no Senhor. O mesmo Deus que libertou Daniel da cova, o mesmo Deus que libertou Israel da Babilônia, prometeu que virá em glória e majestade buscar os seus fiéis. Enquanto ele não vem, nós esperamos e confiamos. Ainda que a opressão aumente, nós confiamos. Ainda que o mal pareça vencer, nós confiamos, pois nosso Redentor vive e nos levará ao eterno lar. Que Deus nos encontre fiel, assim como Cristo nos ensinou quando andou entre nós neste mundo corrupto. Meus irmãos, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena ser fiel a esse Deus bendito. Louvado seja aquele que é Senhor para a glória de Deus Pai. Deus salva sim os seus fiéis em tempos de corrupção, porque há poder no nome do nosso Cristo. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Tu és bem-vindo aqui.